Meu marido me convidou para jantar com o chefe dele. Depois de ouvir a conversa de 5 minutos deles em alemão, saí em silêncio e redigi o pedido de divórcio. Olá, queridos ouvintes do canal Sogra e Nora. O início de outono paulistano, o céu de uma cor de chumbo, como se diluído em fumaça. O asfalto ainda brilha depois de uma garoa que chegou tão repentinamente quanto se foi. O vento, infiltrando-se entre os prédios senhoriais do bairro de Higienópolis, traz consigo o cheiro de terra molhada e de feijão fresquinho das cozinhas onde acabaram de acender o fogo. Numa atmosfera tão cinzenta e aprazível, é fácil acreditar que tudo está calmo, até que a porta se fecha atrás de você e você fica a sós com sua verdadeira vida. Meu nome é Isabela, tenho 34 anos, sou fotógrafa, dedico-me à publicidade e à criação de conteúdo visual para diversas marcas, cosméticos, roupas, produtos de alimentação saudável. As pessoas, ao me olharem, costumam dizer aquela frase dolorosamente familiar: nossa, Isabela, que sorte você tem! Bonita, talentosa, ganha seu próprio dinheiro e ainda por cima seu marido trabalha numa grande empresa. Estou tão acostumada que me limito a sorrir. Há elogios que soam agradáveis, mas que deixam um gosto amargo na alma. Meu marido se chama João. Ele é 2 anos mais velho que eu. João trabalha em uma agência de mídia que cuida da distribuição e promoção de marcas estrangeiras no mercado brasileiro. À primeira vista, João é um daqueles homens que inspiram confiança. Camisas sempre passadas, o cabelo cuidadosamente penteado, fala em voz baixa e em público se comporta de forma contida e discreta. Minha mãe disse uma vez: esse rapaz parece tão sério, com certeza será um bom marido e um apoio incondicional. Naquela época, eu acreditei nela. Acreditei tanto que investi toda a minha juventude neste casamento, sem pensar que um dia estaria sentada contando as rachaduras do nosso relacionamento como se fossem os desenhos em uma velha xícara de porcelana. Estamos casados há 7 anos. Nosso apartamento não era luxuoso. Um apartamento normal de 2 quartos em um prédio robusto no bairro de Higienópolis, em uma rua ladeada por velhas tipuanas. Não era espetacular, mas sim acolhedor, desde as cortinas de cor creme e o vaso de samambaia na varanda envidraçada até o saleiro da cozinha, tudo havia sido criado por minhas mãos. Eu gostava de voltar do trabalho, abrir a porta e ver a luz nas janelas, o chão limpo e ouvir o suave murmúrio da água fervendo em uma panela. Qualquer mulher, por mais forte que seja, sonha no fundo da alma com um lugar para onde voltar e relaxar. Pena que, com o tempo, nosso lar se tornou para mim mais um refúgio da chuva do que um porto tranquilo. Naquela tarde, entrei em casa quando o relógio marcava pouco mais das 6. João já havia voltado. Seus sapatos estavam impecavelmente guardados na sapateira, sua pasta sobre o sofá. Ele estava sentado em frente à televisão, assistindo ao noticiário econômico, mas seu olhar estava ausente. Ao passar ao seu lado, perguntei como de costume: vai jantar em casa? João, sem se virar, soltou um seco aham. Esse simples aham, leve e indiferente, soou mais frio que um copo de água que passou a noite inteira no parapeito da janela. Fui para a cozinha, pendurei a bolsa, vesti uma roupa de casa, lavei um pouco de arroz e o coloquei para cozinhar. Na geladeira restavam alguns bifes à milanesa, um pouco de salada de pimentão, alguns cogumelos e meia abobrinha. Decidi fazer um creme de cogumelos, refogar a abobrinha e aquecer os bifes com um pouco de purê de batata. Comida simples, sem pretensões, mas daquelas que confortam a alma. Eu mantinha o costume de preparar o jantar todas as noites, a menos que estivesse ocupada em uma sessão de fotos. Não porque alguém me obrigasse, mas porque uma vez acreditei que um jantar compartilhado une as pessoas. Só mais tarde compreendi que nem o jantar mais quente pode aquecer um coração que esfriou. Quando pus a mesa, chamei: João, o jantar está na mesa. Ele desligou a televisão, aproximou-se e sentou-se em silêncio. Durante todo o jantar, só se ouvia o leve tilintar dos talheres nos pratos. Coloquei outro bife em seu prato. Ele apenas resmungou: deixa aí. Não me perguntou se eu estava cansada do trabalho. Não iniciou nenhuma conversa. Nem sequer me olhou por mais de 1 segundo. Dizem que um casamento é uma equipe que junta pode mover montanhas. Mas nós estávamos sentados à mesma mesa, mais distantes um do outro que 2 estranhos em um bar de beira de estrada. Às vezes penso que o mais terrível em um casamento é o silêncio.
Quando vocês discutem, pelo menos há um som que confirma que a relação ainda existe. Mas com silêncio prolongado, você se acostuma a que já não é mais necessário se entender. No meio do jantar, meu telefone tocou. Ao ver o nome na tela, senti um nó no estômago. Minha sogra, Sônia. Alô, mãe, estou ouvindo. A voz do outro lado era melosa, mas com um matiz metálico. Isabelinha, filhinha. Passei hoje na feira e tinha um robalo fresquíssimo. Queria passar aí para deixar para vocês, mas fiquei com medo de não estar em casa. Ah, propósito, ainda tenho as chaves reserva, então amanhã eu passo aí, tá bom? Ela fez uma pausa e depois perguntou: o João já está em casa? Sim, está jantando. Aham. Os homens chegam cansados do trabalho. Tenha cuidado com o que você diz. Ele já tem estresse suficiente no escritório. Não precisa que você esquente a cabeça dele em casa também. Sorri para mim mesma. Eu ainda não havia me queixado de nada. Jamais havia contado a ela o quão cansada eu estava. Mas seus conselhos sempre se reduziam à mesma coisa. Eu devia garantir que seu filho estivesse confortável. Sim, mãe, eu sei, respondi com voz neutra. Ao desligar, voltei para a mesa. João comia como se não tivesse ouvido nada. Olhei para o homem à minha frente e de repente senti o quão estranho ele havia se tornado para mim. Em 7 anos de vida em comum, eu sabia que ele gostava da sopa quente, que odiava coentro, que preferia camisas cinzas às brancas e que não conseguia dormir sem o zumbido suave do ventilador. Eu me lembrava de tudo, mas ele parecia não querer lembrar de nada sobre mim, exceto que eu era sua esposa, a pessoa com quem dividia as despesas do apartamento, o condomínio, os presentes para os parentes e uma infinidade de obrigações domésticas anônimas. Lá fora, nos apartamentos em frente, luzes amarelas se acendiam. De longe, o prédio parecia uma idílica estampa de calor familiar. E só quem vive atrás daquelas portas sabe o que há de verdade. Um jantar quente e conversas sinceras, ou uma vida que se despedaça lentamente e que ninguém se atreve a chamar pelo nome. Servi-me em silêncio de um pouco mais de arroz. Um vento úmido entrou pela janela entreaberta, fazendo a cortina balançar levemente. De repente, me senti cansada. Não o cansaço que se sente depois de um dia inteiro em pé, mas o cansaço de uma mulher tão acostumada a carregar tudo em seus ombros que ninguém mais lhe pergunta se está triste. Há casamentos que morrem sem escândalos, sem gritos, nem declarações de ruptura. Eles simplesmente existem. Há um marido e uma mulher, há jantar na mesa, há um bom dia, mas por dentro tudo está vazio há muito tempo, como uma árvore carcomida por cupins. Por fora parece inteira, mas você a toca e ela se desfaz em pó. Na manhã seguinte, acordei às 7h10. Lá fora, a garoa continuava. O vidro da varanda estava coberto por uma fina camada de umidade. Calcei minhas pantufas, fui para a cozinha, preparei aveia com leite e, de quebra, esquentei no micro-ondas um par de pães de queijo que havia comprado na noite anterior. João, que ia para o trabalho cedo, sempre reclamava que de manhã era difícil comer algo seco, então eu tentava preparar algo quentinho. Alguém de fora diria: que esposa atenciosa, mas só eu sabia que essa atenção nas mulheres muitas vezes não nasce da felicidade, mas de um costume de anos. Quando João, já vestido, saiu do quarto, servia aveia em uma tigela, salpicando algumas frutas vermelhas por cima. Ele se sentou, mexeu 2 vezes com a colher e perguntou: tem sessão de fotos hoje? Longe, lá pro lado de Santo Amaro. Devo voltar tarde. Aham. De novo aquele aham, meio interessado, meio dito por obrigação. Olhei para ele, mas não disse mais nada. Às vezes me parecia que se eu juntasse todos os seus ahams, poderia construir um muro entre nós. João terminou de comer, levantou-se, limpou a boca com um guardanapo, pegou a pasta e disse: a conta de luz precisa ser paga antes do dia 12. A notificação do síndico chegou ontem. Ele disse isso com tal naturalidade, como se fosse minha obrigação por padrão. Assenti. Sim, eu sei. A porta se fechou e no apartamento voltou a reinar o silêncio habitual. Enquanto colocava os pratos na pia, ouvindo o barulho da água, repassava mentalmente todos os nossos gastos dos últimos anos. O aluguel, o condomínio, a luz, a água, a internet, o estacionamento, a comida, os remédios para minha sogra toda vez que o tempo úmido afetava suas articulações, o dinheiro para os presentes de seus familiares em aniversários e festas, até o conserto do ar-condicionado no ano passado e a compra de uma geladeira nova, no anterior.
o dinheiro para o presente de batismo do filho de sua prima. Cada gasto separadamente não era excessivo, mas juntos formavam uma carga pesada e persistente que por mais tempo eu havia carregado. Nos primeiros anos de casamento não prestava atenção nisso. Pensava que em uma família deveria ser assim. Quem está mais forte no momento assume mais. Um casamento é uma equipe, eu acreditava sinceramente. Naquela época, o salário de João era mais baixo, seu trabalho instável. Então eu mesma tomava a iniciativa. Se em um mês o dinheiro não dava, eu completava com o meu sem dizer nada. Quando sua mãe sentiu dores nas costas e precisou fazer uma ressonância magnética urgente, fui a primeira a transferir o dinheiro. Se meus pais tinham alguma necessidade, eu também resolvia sozinha para não colocar meu marido em uma situação incômoda. Nunca joguei isso na cara dele. Na minha opinião, se vocês são uma família, contar quem gastou quanto é mesquinhez. Mas descobri que nem todo mundo pensa igual. Lembro que há cerca de 1 ano e meio fomos ao aniversário de um antigo colega de João. Nesse dia, eu usava um vestido azul escuro e havia me maquiado um pouco, pois vinha diretamente de uma sessão. Assim que entrei no salão, uma de suas conhecidas se aproximou de mim com um sorriso largo. Nossa, Isabela, que espetacular você está. Dizem que como fotógrafa freelancer você está cheia de trabalho. Que maravilha. Sorri sem tempo de responder quando João, que estava ao meu lado, interveio. Ela deu sorte. São os tempos, simplesmente. Nessa profissão, hoje você tem muito trabalho e amanhã nada. Estabilidade zero. Suas palavras, lançadas como que por descuido, congelaram meu sorriso. Quando te elogiam, seu marido não precisa sentir orgulho, mas pelo menos não deveria desvalorizar seus esforços como se tudo fosse pura casualidade. Naquele momento, ainda me consolava pensando que ele havia dito por modéstia. Só mais tarde compreendi que era sua forma de não se sentir tão insignificante ao meu lado. E não foi um caso isolado. Quando alguém perguntava se eu estava bem, João respondia: bem, é uma coisa de mulher. Tudo que tem a ver com imagens parece bem-sucedido, mas na realidade é muito instável. Quando alguém me elogiava por minha dedicação, ele sorria com ironia. É que ela é muito perfeccionista, mas em casa é como todas, nada de especial. Cada uma dessas palavras se tornava, com o tempo, um espinho. Me feria, mas eu continuava calada. Uma vez tentei falar com ele sinceramente. Uma tarde, enquanto chovia igual a hoje, eu disse: João, escuta. Quando as pessoas me elogiam, não significa que estão te criticando. Somos uma família, porque temos que competir com palavras. João deixou o copo sobre a mesa e me olhou. Sua voz era baixa, mas fria. É fácil para você dizer. Quem é elogiada não sou eu. Fiquei gelada. Em poucas palavras, ele se sentiu humilhado. Mas em vez de tentar crescer ele mesmo, escolheu outro caminho. Rebaixar-me ao seu nível para que eu não o irritasse tanto. Perto das 10 da manhã, enquanto retocava umas fotos para um cliente, o telefone tocou novamente. Minha sogra. Alô, mãe, estou ouvindo. Do outro lado, primeiro um suspiro e depois começou a falar. Isabelinha, ontem fui ao médico, na revisão. Ele me receitou um remédio novo para as articulações. Esta caixa custa quase R, 100 a mais que a anterior. Quando tiver um tempinho, compra para mim, por favor? O João sabe? Perguntei. Ela respondeu instantaneamente, com um tom de reprovação na voz. Mas ele passa o dia todo no trabalho, para que incomodá-lo com essas coisas? Você pode cuidar disso. Compra para mim, por favor. Você não é uma estranha na família. O que tem de mal? Fiquei em silêncio por alguns segundos e depois respondi. Tudo bem. À tarde passo na farmácia. Assim que eu gosto, já sabia que a única compreensiva da casa era você. A chamada terminou. Deixei o telefone, sentindo um nó na garganta. A palavra compreensiva soa como um elogio, mas para mim era como um laço habilmente amarrado. Enquanto eu fizesse o que se esperava de mim, cumpria meu dever. Mas se um dia eu me atrasasse, se um dia estivesse cansada, me tornaria imediatamente a incorreta. Naquela tarde, a caminho de casa, passei na farmácia, comprei um medicamento e depois transferi o dinheiro da consulta médica através de uma foto do recibo que ela me enviou. Tudo me levou pouco tempo, mas me senti abatida. Não era o dinheiro que doía. Esgotava-me que todos, por padrão, me considerassem responsável por isso e que ninguém, enquanto isso, me fizesse uma simples pergunta. E você não está cansada? À noite, enquanto guardava os medicamentos em uma sacola para levar para minha sogra de manhã, João entrou no quarto. Ao ver a sacola, perguntou: Isso é da mamãe? Sim, comprei.
O médico mudou a receita dela. João assentiu como se fosse a coisa mais normal do mundo e depois acrescentou: guarda a nota. No final do mês, se sobrar dinheiro, te devolvo uma parte. Olhei para ele e sorri com amargura. Pode ficar. Quando você realmente quiser devolver, a gente conversa. João franziu a testa. O que você quer dizer? Dobrei a sacola com cuidado. Nada. Simplesmente que há coisas que você faz com tanta frequência que se tornam costume. E quem carrega esse fardo, com o tempo, nem sequer tem o direito de dizer que está cansado. Dito isso, fui para o quarto. Lá fora, a chuva voltava a cair, tamborilando no parapeito metálico da janela. Eu estava em pé em frente ao armário e, de repente, senti que minhas costas doíam. Não por ter carregado peso, não por ter andado muito, mas porque nesta casa havia um fardo que, quanto melhor você o carregava, mais rápido todos esqueciam que você também era de carne e osso. Quanto dinheiro eu havia gasto, todos se lembravam muito bem, mas minha bondade e minha paciência parecia que ninguém havia notado. A partir daquela noite, comecei a olhar para João de outra maneira. Não com os olhos de uma esposa que ainda tenta se consolar com certeza ele está cansado, tem estresse, tudo vai se resolver. Eu o olhava como uma pessoa com quem vivi por 7 anos, mas que a cada dia se revelava de um lado novo e desconhecido. João nem sempre era abertamente desagradável. Ele era do tipo que sabe manter as aparências. Em público, sorria. Era educado com os mais velhos, podia até ajudar com pequenas coisas. Por isso, se eu tivesse contado a alguém que viver com ele havia se tornado insuportável, dificilmente teriam acreditado em mim. Teriam olhado para mim, depois para ele, e pensado: com certeza é ela que é exigente demais. O mais terrível não são os gritos e os escândalos, são as pequenas e discretas alfinetadas que te infligem a cada dia, até que um dia você sente que todo o seu corpo ficou dormente pela dor e nem sabe por onde começar a se queixar. Um dia, na hora do almoço, enquanto eu estava sentada à mesa editando fotos, João voltou do trabalho mais cedo que o habitual. Abriu a geladeira, percorreu-a com o olhar e perguntou: tem algo para comer? De manhã fiz sopa de frango. Também sobrou um refogado e salada de pepino. Ele se sentou à mesa e se serviu da sopa. Depois de algumas colheradas, olhou para a tela do meu notebook. Nesse dia, eu trabalhava numa campanha publicitária para uma marca de cosméticos nacional. Luz perfeita, design limpo, um cliente generoso. João olhou por alguns segundos e depois sorriu com escárnio. É engraçado que se possa ganhar dinheiro movendo as barrinhas de brilho e contraste no Photoshop. Afastei o mouse e me virei para ele. Se tem algo a dizer, diga diretamente. João encolheu os ombros. Nada. Só que acho que sua profissão tem muita sorte. Um rosto bonito, saber usar filtros e se pode viver muito bem. Essas palavras fizeram meu sangue ferver. Se isso tivesse acontecido há alguns anos, provavelmente eu teria começado a discutir. Mas nesse dia, apenas perguntei, muito lentamente: você acha que meu trabalho consiste apenas nisso? E em que mais? Ele largou a colher e se recostou na cadeira. Tente trabalhar em um escritório como as pessoas normais. A pressão das metas de vendas, dos chefes, dos colegas, não como você, que se te apetece, pega um projeto e se não descansa. Olhei diretamente em seus olhos. Então você acha que eu não tenho nenhuma pressão? Pressão de quê? De um cliente pedir algumas alterações? De uma sessão atrasar algumas horas? Comparado com o que nós, homens, suportamos neste mundo, tudo isso são ninharias. Essas palavras eram ao mesmo tempo ridículas e amargas. Acontece que durante todos esses anos não o incomodava o quanto eu ganhava, mas sim que ele considerava meu trabalho algo pouco sério. Costuma-se dizer que o sucesso de um marido é mérito de sua esposa, mas em nossa casa meu mérito era algo dado como certo, enquanto seu amor próprio precisava ser cuidado e mimado. Levantei-me e levei meu prato para a cozinha. Às minhas costas ouvi seu conselho, meio em tom de brincadeira, meio sério, que me revirou ainda mais o estômago. Estou te dizendo para que você conheça seus limites. Também não é bom que uma mulher tenha mais sucesso que o marido. Virei-me. Você tem medo que eu seja melhor que você? Ou tem medo de admitir que você é pior? Após essa pergunta, o rosto de João endureceu. Ele me olhou fixamente, semicerrando os olhos. Depois de alguns segundos, soltou uma risadinha seca. Ultimamente, você se tornou muito mordaz. Não respondi. Sabia que havia tocado em um ponto sensível. Dizem que a verdade dói, mas para uma pessoa com amor próprio ferido, qualquer verdade é um espinho.
Naquela noite, deitada na cama, de costas para a parede, eu olhava a penumbra do quarto. De repente, lembrei-me dos primeiros anos do nosso casamento. Naquela época, João não era assim. Uma vez no meio da noite, ele cruzou metade de São Paulo para me comprar caldo de galinha porque eu estava com febre. Ele me esperou na porta do estúdio, depois de uma longa sessão de fotos com uma xícara do meu café com leite favorito nas mãos. Ele sussurrava que viveríamos juntos, compartilhando tudo o que tivéssemos e o mais importante, que nunca nos abandonaríamos. As pessoas são estranhas. Às vezes, elas não mudam de um dia para o outro. Apodrecem aos poucos, se deslocam milímetro a milímetro, até que um dia você as olha e percebe que não as reconhece mais. Ou talvez tudo isso estivesse nele desde o início. Simplesmente a falta de dinheiro e a instabilidade não permitiam que se manifestasse. A maior dor do meu casamento não foi que João desvalorizasse meu trabalho, mas que toda vez que se sentia um perdedor, ele não tentava melhorar, nem se sentava para conversar sinceramente. Ele escolhia me ferir, me pressionar, como se, ao me tornar um pouco menos brilhante, ele parecesse menos opaco ao meu lado. Havia uma história que há muito tempo eu não lembrava. No terceiro ano de casamento, fiquei grávida, mas com pouco mais de 8 semanas, sofri um aborto espontâneo. Nesse dia, tive uma sessão de fotos muito dura na rua. Fiquei muito tempo em pé e nas noites anteriores mal havia dormido. À tarde, meu ventre começou a doer e comecei a sangrar. No hospital, não conseguiram salvar o bebê. Deitada naquela cama de lençóis brancos, eu ouvia a voz suave do médico enquanto as lágrimas corriam sozinhas por minhas bochechas. João esteve ao meu lado naquele dia. Pegou minha mão em silêncio, mas poucos meses depois, essa tragédia se tornou algo difuso em nossa casa. Minha sogra não me culpava diretamente, mas insinuava que as mulheres muito focadas em suas carreiras muitas vezes não conseguem levar uma gravidez a termo. E João passou de compreensivo a evasivo. Raramente mencionava o assunto e nunca mais me abraçou para me consolar naquela dor. Após a perda do bebê, abriu-se um vazio entre nós. Não se via, mas bastava dar um passo para cair nele. Eu queria ter filhos novamente, eu realmente queria. Mas com o tempo, toda vez que os familiares perguntavam quando lhes daríamos uma alegria, eu sentia como se uma pedra se alojasse em meu peito. Nesta casa não restava nem uma palavra amável. Como se pode trazer uma criança aqui para que cresça entre reprovações e silêncios? No meio da noite, João se virou para mim. Sem me tocar, lançou na escuridão: "Mamãe vem jantar amanhã. Prepara algo decente." Fechei os olhos. Uma única frase e tudo ficava claro. Em seu mundo, sua mãe era sempre alguém a ser cuidada, e sua esposa, alguém que devia fazer as coisas bem. Eu ouvia o zumbido constante do ar-condicionado, e minha alma estava mais fria que o ar que saía dele. O homem que jazia ao meu lado havia se tornado, de repente, tão estranho que parecia que, se eu estendesse a mão e o tocasse, não tocaria um ser humano, mas apenas a casca de alguém que se derrotava a si mesmo a cada dia. No dia seguinte, Sônia chegou por volta das 11 da manhã. Como havia prometido, ela tinha suas próprias chaves, mas ainda assim tocou a campainha 3 vezes por cortesia antes de abrir a porta. Eu estava na cozinha marinando o frango e pelo clique da fechadura soube que ela havia chegado. As pessoas mais velhas costumam fazer isso. Entram na casa de seus filhos como se fossem as principais guardiãs da ordem. Ela usava um conjunto de veludo cor de café, o cabelo cuidadosamente penteado. Nas mãos, uma sacola com frutas e peixe comprados na feira. Ao entrar, percorreu com o olhar tudo ao seu redor, da sapateira à mesa de jantar, e depois deixou a sacola. A casa parece limpa, mas a planta da varanda está ficando amarela. Não é bom que em uma casa haja plantas murchas. A energia vital vai embora. Sequei as mãos em um pano e fui ao seu encontro. "Pois é, mãe, nestes últimos dias saio cedo e chego tarde. Não tive tempo de regá-la." Ela sentiu de uma maneira que me fez entender que estava me avaliando. Depois, foi diretamente para a cozinha, levantou a tampa da panela em que eu cozinhava a sopa. Olhou a frigideira com frango, observou os legumes lavados. "O que você está preparando hoje?" "Vou ensopar o frango. Farei um creme de cogumelos e uma maionese. O João me disse que vocês vinham, então estou preparando o que ele gosta." Ela se sentou em uma cadeira da cozinha e começou a se abanar com um pequeno leque. Quando um homem chega em casa e na mesa há um jantar decente, ele sente vontade de voltar. Porque agora muitas moças, assim que ganham um pouco de dinheiro, pronto, comem por aí em qualquer lugar. A casa não parece um lar. Suas palavras não pareciam dirigidas diretamente a mim, mas na cozinha,
onde só estávamos nós duas, cada frase soava como uma indireta. Sorri suavemente. Eu sei, mãe. Quando em uma casa há calor, as pessoas se sentem atraídas. Ela me olhou, compreendi que havia captado o duplo sentido da minha resposta, mas não quis continuar com o tema. Ela era do tipo que não gosta de confrontos diretos. Falava como se salpicasse pimenta em um prato, aos poucos, mas o suficiente para que ardesse. Na hora do almoço, João voltou. Ao ver sua mãe, sua expressão mudou instantaneamente. De frio e distante comigo, transformou-se em um filho alegre e atencioso. Mãe, já está aqui? Por que não ligou? Eu teria te buscado. Ela sorriu, semicerrando os olhos. Me buscar? Mas são 2 passos, vim ver como vocês vivem. Ao ouvir a palavra ver, enquanto eu punha a mesa, senti apenas um vazio. Nos meus anos de casamento, havia entendido muito bem que muitas sogras não vão à casa do filho de visita, mas de inspeção. A comida estava bastante bem servida. Creme de cogumelos, frango ensopado, salada, pão fresco. João, após algumas colheradas, disse: Mãe, hoje está muito gostoso. Não tive tempo de me alegrar, porque Sônia acrescentou de imediato: Gostoso está, sim. Mas saber cozinhar para uma mulher é o normal. O importante é conhecer seu lugar, saber cuidar do seu marido e da sua família. Porque agora muitas só pensam em sua aparência e em seu trabalho e se esquecem de suas raízes. Deixei meu prato na mesa e a olhei. A senhora tem razão, mãe. Uma mulher em casa deve manter a ordem. Ela sorriu com suficiência. Aham. Te digo com a melhor das intenções. Veja, os homens no trabalho enfrentam tantas coisas. Se ele chega em casa e ainda por cima a mulher discute com ele, o contraria, ele se sente magoado. E quando um homem se sente magoado, pode cometer besteiras. João, sentado ao seu lado, comia em silêncio, sem me defender, sem objetar. Esse silêncio foi para mim mais amargo que as palavras de minha sogra. Porque quando um homem permite que sua mãe fale assim com sua esposa na sua presença, significa que, no fundo, ele concorda com ela. Coloquei um pedaço de frango em seu prato e disse suavemente: Eu entendo, mãe. Sempre tentei ceder para que houvesse paz em casa. Ela afastou o garfo e me olhou. Não sei se com escárnio ou com suspeita. Ceder é bom. Uma mulher que sabe ceder conservará seu marido. Mas se você ganha dinheiro, mas não aprendeu a ser mais discreta, cuidado. Não vá cometer uma grande besteira por ser inteligente demais. Essa frase foi como uma lâmina fina. Sem gritos, sem grosserias, mas atingia diretamente o amor próprio. Engoli um bocado, sentindo como ele se entalava na garganta. 7 anos sendo sua nora. Toda vez que eu ajudava sua família, ela dava como certo. Mas assim que alguém mencionava meus sucessos, ela desviava a conversa para o tema de que uma mulher deve conhecer seu lugar. Meus méritos, ela os considerava uma obrigação. O amor próprio de seu filho, ela o mimava como se fosse um vaso frágil. Quando já estávamos terminando de comer, ela perguntou de repente: A propósito, na semana passada, tia Lu desligou, lá do interior. Perguntou por quê? Depois de 7 anos de casamento. Na casa de vocês há tanto silêncio. Pessoas da idade de vocês já têm filhos que vão para a escola. Apertei o garfo com mais força, de novo. Assim que o ambiente em casa se acalmava um pouco, alguém tinha que bater no ponto mais doloroso. Mãe, os filhos vêm quando Deus quer, respondi com voz neutra. Ela suspirou com ar de suficiência. Deus é Deus. Mas se uma mulher está o dia todo com a cabeça no trabalho, sempre nervosa como uma corda esticada, pois também é difícil. Não te digo como uma reprovação, mas com boa intenção. Então interveio João, mas suas palavras só jogaram mais lenha na fogueira. Mãe, deixe as coisas seguirem seu curso. Agora ela tem muito trabalho. Ao ouvir esse ela, fiquei gelada. Em momentos de irritação, João costumava me chamar assim. Não Isabela, não minha esposa. Simplesmente ela, a mulher que vivia com ele na mesma casa. Deixei o prato, limpei as mãos e, tentando manter a calma, disse: Eu já perdi um filho. Suponho que a senhora saiba que nem tudo depende apenas do desejo. Na mesa, fez-se um silêncio momentâneo. Sônia desviou o olhar e tossiu. Mas eu não te culpo, só te lembro para que você meça suas forças. Uma mulher, afinal de contas, deve se casar, ter filhos. Só então terá uma família de verdade. Olhei diretamente em seus olhos. Naquele momento compreendi claramente qual era o meu lugar naquela casa. Eu podia ganhar dinheiro, podia resolver problemas, podia fazer tudo que os outros evitavam. Mas até que eu desse à luz um neto,
e aprendesse a inclinar a cabeça o suficiente para que seu filho se sentisse grande, a seus olhos eu continuaria sendo a nora que não havia cumprido com seu dever. O almoço terminou com o som de seus conselhos a João para que tomasse seus remédios para a gastrite, o barulho da água na pia e a voz do apresentador do telejornal. Tudo soava muito cotidiano, mas para mim não era de forma alguma. Quando acompanhava até a porta, ela se virou e acrescentou com uma voz tão suave como um sussurro: Isabelinha, eu falo muito, não porque não goste de você, é que tenho medo que as mulheres inteligentes demais no final não saibam reter sua felicidade. Fiquei no umbral vendo sua figura desaparecer pelo corredor. Às minhas costas, o apartamento continuava igual de luminoso, limpo, com seus móveis e sua louça, como milhares de outros lares. Mas eu sabia que nesta casa o que mais me esgotava não eram os gritos, mas essas lições envoltas em algodão doce, que soavam a preocupação, mas que na realidade cortavam na carne viva. Naquele dia, na mesa, havia pouca gente, mas me senti mais sozinha do que nunca. Há uma amargura que não se entala na garganta, mas diretamente no coração, e é impossível engoli-la, mas você também não tem forças para cuspi-la. Em meados de outubro, São Paulo mergulhou em um tempo caprichoso. De manhã, podia fazer sol, e à tarde, cair um temporal gelado. Meu trabalho seguia seu curso. 3 dias de sessão por semana, e entre eles a edição de fotos e a preparação de propostas para clientes. Mas João havia mudado muito ultimamente. Primeiro, começou a voltar para casa mais tarde, alegando excesso de trabalho. Depois começaram as conversas sobre uma oportunidade, um ponto de virada e que se eu conseguir agora tudo vai mudar. Comprou 2 camisas novas em uma semana, várias gravatas e começou a passar mais tempo em frente ao espelho. O homem que antes ia trabalhar com os sapatos limpos às pressas, agora os engraxava todas as noites até deixá-los reluzentes, como se temesse que um grão de poeira pudesse custar sua reputação. Uma noite, enquanto eu guardava o equipamento na maleta para a sessão do dia seguinte, João estava em pé em frente ao espelho do quarto, ajustando o colarinho, e perguntou: Você acha que esta gravata parece séria? Levantei o olhar para a gravata azul escura que ele tinha nas mãos. Não está mal, combina bem com a camisa branca. Ele assentiu com um toque de autocomplacência. Na semana que vem tem uma reunião importante. Tenho que estar impecável. Fechei a maleta e perguntei, como se não fosse nada. Tão importante a ponto de você se preocupar tanto? João se virou. Sua voz ficou mais baixa, como se temesse espantar a sorte. Na empresa, planeja-se uma reestruturação do departamento de vendas. O cargo de diretor está vago. Se tudo der certo, eles podem me promover. Olhei para ele. Para qualquer pessoa de fora seria uma boa notícia. Um marido com uma oportunidade de promoção. Que esposa não se alegraria? Mas ao ver o brilho excessivo em seus olhos, não senti tranquilidade. Não era o olhar de um homem seguro de suas forças. Era a avidez de alguém que sentiu o cheiro de uma presa. Ele aproximou uma cadeira, sentou-se junto à penteadeira e continuou. O diretor regional que vem desta vez é uma figura-chave. Se ele der o aval, pode-se dizer que está feito. Ele é estrangeiro? Sim, alemão. Klaus Schmidt. Ao pronunciar essas palavras, a voz de João mudou. Nela se misturavam a veneração, o servilismo e uma espécie de impaciência predatória. Ouvi e senti um arrepio. Um homem verdadeiramente forte enfrenta uma oportunidade com preparação e dignidade. João, naquele momento, a olhava como se fosse um salva-vidas. Nos dias seguintes, as conversas sobre seu trabalho se infiltraram até no jantar. Um dia, de repente, ele largou o garfo e disse: As pessoas importantes não se fixam apenas na profissionalidade. Elas se fixam em como você se comunica, como constrói relacionamentos, como resolve problemas. Um movimento em falso e você perde tudo. Servi salada em seu prato e perguntei em voz baixa: Você está seguro de si mesmo? Ele sorriu. Mas foi um sorriso fino como uma lâmina. A segurança não é tão importante quanto saber aproveitar uma oportunidade. Nesta vida, se você atrasa um passo, alguém te passa por cima. Essas palavras eram dirigidas tanto a mim quanto a ele mesmo. Não perguntei mais, porque sabia que se aprofundasse, ele mostraria as unhas. As pessoas com amor próprio ferido costumam se comportar assim. De palavra, ostentam ambição, mas no fundo, temem que alguém toque em seu ponto fraco. No fim de semana, Sônia veio novamente. Não sei o que João lhe havia contado, mas assim que se sentou no sofá, começou a falar com um tom de alegria incomum. O João me disse que na empresa se avizinha uma promoção.
É uma sorte para toda a nossa família. João estava sentado junto à sua mãe, com as costas retas. Ainda não é certo, mãe, mas há muitas chances. Ela me olhou e sorriu. Tá vendo, Isabela? Se um homem tem ambição, cedo ou tarde, ele levanta a cabeça. E uma esposa nesse momento deve apoiá-lo, não distraí-lo com ninharias. Ao ouvir levanta a cabeça, meu coração se apertou. Ou seja, a seus olhos, todo esse tempo seu filho havia estado humilhado. E quem o humilhava não era outra senão eu. Sua esposa, que ganhava mais, tinha sua própria opinião e não lhe havia dado o ansiado neto. Deixei a xícara de chá na mesa e respondi educadamente. Sempre desejei a João apenas o melhor, e tudo da casa continuo fazendo eu. Ela assentiu, mas não parou. Fazer? Você faz, mas é preciso fazer com cabeça. As mulheres muitas vezes ganham quando sabem se afastar para a sombra a tempo. Com os estranhos, pode ser inteligente, mas na sua família você tem que ser sábia. Se um homem se sente um perdedor em casa, também terá dificuldade em levantar a cabeça no trabalho. Eu ouvia e me dava vontade de rir. Qualquer sabedoria popular em sua boca se reduzia à mesma coisa. Eu tinha que ceder. Quando se precisava de dinheiro para remédios, para presentes, para despesas imprevistas, ninguém dizia a seu filho para se afastar para a sombra e ver como sua esposa se encarregava de tudo. Mas assim que a ele se apresentava uma esperança de crescimento profissional, eu tinha que me encolher instantaneamente para salvar seu orgulho. Depois daquele dia, João mudou ainda mais. Começou a aprender frases simples em alemão pela internet, às vezes murmurando-as em frente ao espelho. Um dia, ao passar, ouviu pronunciar mal uma palavra elementar. Quis corrigi-lo, mas me contive. Não por maldade, mas porque sabia que pessoas como João não gostam de ser corrigidas, mas sim de serem elogiadas por seu progresso. Outra noite, depois do banho, João passou um perfume novo com um aroma madeirado e especiado e me perguntou: você acha que este cheiro combina com um homem de negócios? E enquanto eu dobrava uma toalha, levantei a cabeça. Combina, mas é muito intenso. Use com moderação. Ele torceu o gesto. Quando se trabalha com estrangeiros, a imagem é tudo. É preciso se destacar. Dobrei a última toalha e disse lentamente: só espero que sua forma de se destacar seja por suas capacidades. A atmosfera no quarto ficou tensa. João me olhou. Seu olhar se tornou cortante. Você quer dizer que eu não tenho capacidades? Não disse isso. Mas você sempre fala como se estivesse me dando lições. Levantei-me e guardei as toalhas no armário, sentindo um cansaço que me tirava qualquer vontade de discutir. Há pessoas na vida que falam constantemente em aspirar ao mais alto, mas assim que alguém roça levemente em sua insegurança, se eriçam como um gato em que pisaram no rabo. Naquela noite, enquanto João estava novamente em pé em frente ao espelho, ajustando a gravata, olhei seu reflexo. O reflexo de um homem que desejava com todas as suas forças ascender, mas seu olhar não era claro e seguro. Havia nele algo febril, apressado, quase faminto. De repente, compreendi o que me inquietava. Não era sua ambição. A ambição não é má. O assustador é quando uma pessoa anseia tanto por um cargo que começa a ver tudo ao seu redor como um mero meio para alcançar seu fim. Lá fora, a chuva tamborilava no parapeito metálico. No quarto, flutuava o cheiro do novo perfume de João. Sentei-me na beirada da cama, sentindo como um frio crescia em meu interior. Aspirar ao sucesso não é pecado, mas há olhares pelos quais se vê de imediato que seu dono está disposto a pagar um preço sujo pelo que quer. Se no início do nosso casamento tivessem me perguntado o que poderia fazer com que duas pessoas que vivem sob o mesmo teto se tornassem tão estranhas, provavelmente eu teria respondido: a incompreensão. Viver na mesma casa não significa se entender. Comer na mesma mesa não significa ver a alma do outro. João sabia a que horas eu acordava, que pratos eu cozinhava, quantos clientes fixos eu tinha, mas nunca perguntou o que havia dentro de mim. Antes de me casar, trabalhei quase 2 anos em uma agência criativa alemã no centro de São Paulo. Era jovem, o trabalho era a pressão enorme. Os clientes do outro lado eram tão pedantes que podiam apontar um simples erro de digitação em um e-mail. Para trabalhar lá por muito tempo, tive que aprender alemão para ouvir, entender os briefings e me comunicar com fluidez. Não o falava como uma nativa,
mas meu nível era suficiente para o trabalho e para entender uma conversa normal. Depois de me casar, mudei de trabalho. O alemão já não era tão necessário e raramente o mencionava, em parte porque não havia necessidade e em parte porque nesta casa parecia que a ninguém interessava o que havia além da minha aparência externa. Uma vez, há uns 4 anos, comentei de passagem que antes havia trabalhado com parceiros alemães. João, ao ouvir, apenas soltou uma risadinha e perguntou de imediato: o salário era alto? Eu, rindo, respondi: bastante, mas era muito duro. Tive que aprender o idioma. Ele, enquanto olhava algo no telefone, contestou: o importante é que paguem. E foi tudo. Não perguntou como eu havia aprendido, se tinha sido difícil, se eu gostava. Naquele momento, pensei que os homens simplesmente não se fixam nos detalhes. Mais tarde, compreendi que para uma pessoa a quem você é indiferente, até suas conquistas mais significativas parecem algo superficial. Desde que na empresa de João começaram os rumores sobre mudanças de pessoal, o ambiente em casa se tornou ainda mais estranho. Ele passava mais tempo em frente ao espelho, escolhendo a camisa com tanto esmero como se não fosse para o trabalho, mas para um encontro. Ao voltar para casa, já não jogava a pasta no sofá. A deixava com cuidado. Às vezes até arrumava o cabelo olhando-se na tela escura do telefone. Eu observava em silêncio. Há coisas na vida sobre as quais, quanto mais você pergunta, melhor as escondem. E o silêncio às vezes permite ver mais. Uma semana antes daquela noite fatídica, João se tornou inusitadamente carinhoso comigo. Um dia, à tarde, voltei de uma sessão, exausta. Abri a porta e vi sobre a mesa uma caixa de bombas de chocolate da confeitaria que eu adorava. João saiu do quarto com um copo de água e disse, com um tom leve: passei por lá, lembrei que você gostava e comprei. Fiquei paralisada por um instante. Em 7 anos, claro que ele havia me comprado coisas, mas a forma como disse me pareceu estranha, como se tentasse cobrir com um glacê de açúcar algo muito rançoso entre nós. Deixei a bolsa. Obrigada. Ele me olhou com um sorriso de compromisso. Cansada hoje na sessão? Normal. Você emagreceu ultimamente. Não pegue tanto trabalho. Se isso tivesse acontecido nos primeiros anos de casamento, provavelmente eu teria me alegrado com tal demonstração de preocupação. Mas agora, em vez de alegria, senti uma pontada de desconfiança. A amabilidade que chega tarde demais, muitas vezes não é amabilidade, mas o começo de algum cálculo. Naquela noite, durante o jantar, João mesmo me serviu um pedaço de frango no prato. Perguntou-me se eu tinha planos para o dia seguinte. Levantei o olhar para ele, tentando entender o que se passava. Por fora, ele havia se tornado mais suave, mas essa suavidade era artificial, como se estivesse ensaiando um papel. O clímax chegou na noite seguinte. Eu estava em pé junto à pia, lavando os pratos, quando João entrou na cozinha. Apoiou-se no batente da porta e disse, com uma voz inusitadamente suave: você está livre neste fim de semana? Virei-me. Não tenho sessões, acho. Por quê? Ele hesitou por um instante e depois disse: quero te convidar para jantar com meu chefe, o Klaus. Deixei o prato. A água das minhas mãos pingava na pia. Um jantar para 3? Sim, um jantar informal. Logo, ele vai para a Alemanha por umas semanas. Quero aproveitar a oportunidade para causar uma boa impressão. Com uma esposa, o ambiente fica mais descontraído. A razão soava convincente. Um marido com uma oportunidade de promoção quer apresentar sua esposa ao seu chefe. Não havia nada a objetar. Se eu me negasse, pareceria uma esposa que não pensa em seu marido. Mas por alguma razão, ao ouvir as palavras e juntos, senti como se algo pesado se afundasse em meu interior. Em que restaurante? No centro. Tudo será muito correto, não se preocupe. Olhei diretamente em seus olhos. Para que você precisa de mim lá? João sorriu, mas desviou o olhar por uma fração de segundo. Bem, como te disse, quando um homem vai com sua esposa, demonstra que tem estabilidade, é uma pessoa decente, sabe projetar uma imagem de família. Os grandes chefes se fixam nisso. Sequei as mãos em um pano. Sua resposta era lógica, mas não me tranquilizava. Após alguns segundos de silêncio, eu disse: de acordo, eu irei. João exalou aliviado. Ótimo. Vista-se elegante, mas discreta. Na noite seguinte, enquanto estava em pé em frente ao espelho, escolhendo um vestido, meu pressentimento apenas se intensificou. Escolhi um vestido de cor creme, com o pescoço fechado e mangas compridas, não justo, bastante sóbrio. Não queria parecer nem muito chamativa, nem muito simples. Nós, mulheres, temos uma intuição estranha. Às vezes um jantar é só um jantar,
E às vezes mal você tá se olhando no espelho e já sente uma pedra na alma. Eu estava botoando os punhos quando João se aproximou por trás. Olhou meu reflexo e disse, com uma voz tão melosa que senti um arrepio: esta noite tente ser um pouco mais suave, não seja tão fria, para que seja mais fácil para mim conduzir a conversa. Minha mão parou no botão. Não me virei, apenas olhei no espelho o rosto do meu marido que havia aparecido atrás do meu ombro. Pareceu-me incrivelmente alheio. O que significa mais suave? Perguntei lentamente. João sorriu com suficiência, como se eu estivesse complicando algo simples. Ué, isso. Seja alegre, descontraída, fale com suavidade. Você me entende. Virei-me e o olhei diretamente nos olhos. Por um instante, o ar no quarto se adensou. Ele estava ali, com sua camisa passada e seu penteado impecável. No ar, flutuava o cheiro de seu novo perfume. Lá fora, a São Paulo do entardecer era cinza. As nuvens pairavam tão baixas que parecia que a qualquer momento a chuva desabaria. Assenti, quase imperceptivelmente. Sim, entendo. Mas na realidade, naquele momento, entendi algo muito diferente. O homem com quem vivi por 7 anos nunca havia sabido realmente quem eu era. Sabia que eu era atraente, que sabia ganhar dinheiro, que era discreto o suficiente para me levar com ele e não fazer feio. Mas o que havia mais adentro, ele não sabia, ou não queria saber. E talvez precisamente esse desprezo se tornaria no final o fracasso mais doloroso de sua vida. O restaurante que João escolheu ficava em um hotel de luxo no bairro dos Jardins. Desde a entrada, um chão de mármore reluzente refletia a luz cálida dos lustres de cristal. O pessoal com uniformes pretos se inclinava à nossa entrada. Tudo ali era tão respeitável que parecia que se você fizesse um escândalo seria você, e ninguém mais, quem ficaria fora de lugar. Eu caminhava ao lado de João, ouvindo o suave repique dos meus saltos. Por dentro, estava tensa como a corda de um violino. Usava aquele vestido cor de creme com blazer leve por cima. João com camisa branca e gravata azul escura. O cabelo, penteado com mais esmero que o habitual. De fora, parecíamos o casal ideal que ia a um jantar importante. Quem teria pensado, ao nos ver, que não estávamos passando pelos melhores dias do nosso casamento? Na vida, é sempre assim. O que agrada aos olhos, nem sempre agrada ao coração. Fomos conduzidos a uma mesa no fundo do salão, junto a uma grande janela com vista para a cidade noturna. Klaus Schmidt já estava lá. Ao nos ver, levantou-se de imediato, alto, com as costas retas, com um terno cinza escuro que lhe caía à perfeição. O cabelo grisalho, mas seu rosto conservava o atrativo autoritário de um homem acostumado a tomar decisões. Ele sorriu e estendeu a mão primeiro para mim. Isabela, encantado em conhecê-la finalmente. Correspondi ao aperto, dizendo em inglês, igualmente um prazer. Klaus afastou a cadeira para mim. Um gesto de uma cortesia impecável, nem um olhar a mais, nem uma palavra fora de lugar. É precisamente essa amabilidade que desarma. João, em contrapartida, denunciou seu nervosismo assim que se sentou. Sorria mais que o habitual, ligeiramente inclinado para a frente, e captava cada olhar de seu chefe como um escolar esperando uma nota. Nos primeiros minutos, a conversa girou em torno do trabalho. Klaus me perguntou há quanto tempo eu estava no mundo da fotografia, com que marcas havia trabalhado, se não era eu quem havia feito recentemente uma campanha para uma marca de cosméticos nacional. Respondi de forma concisa e direta. João intervinha com seus comentários, tentando ao mesmo tempo se gabar de mim e me usar para ganhar pontos. Minha esposa é uma verdadeira profissional, disse ele em inglês. Ela tem um gosto excelente e se dá muito bem com os clientes. Olhei de soslaio para meu marido. Soava amável, mas estranho. Não senti alegria. Da boca daquele homem, eu havia ouvido com demasiada frequência palavras que desvalorizavam meu trabalho. Hoje, de repente, ele me exaltava diante de outro. E não parecia orgulho, mas a exibição de um objeto bonito. Aos poucos, foram trazendo os pratos. Salada de salmão, creme de abóbora, filé com molho de pimenta. Os aromas de manteiga, pão tostado e vinho se misturavam no ar fresco. Klaus levantava sua taça, dizia algumas frases de praxe sobre o tempo em São Paulo, sobre o ritmo dinâmico da vida, sobre como no Brasil se valoriza a família. Tudo era fluido, como um discurso preparado de antemão, mas era precisamente essa fluidez que me inquietava. Percebi que João mal comia. Bebia vinho mais rápido que o normal, levantando a taça toda vez que Klaus o fazia. Em um momento até se virou para mim e disse com um sorriso: "Beba um pouco mais. O vinho é leve. Eu mal provei um gole. Para mim é suficiente." Ele sorriu,
mas em seus olhos, por uma fração de segundo, brilhou a irritação. Eu vi e fingi não perceber. Às vezes, a expressão de uma pessoa muda por meio segundo, mas é o suficiente para entender o que ela pensa. Klaus me fez mais algumas perguntas sobre meu trabalho. Elogiou uma de minhas campanhas, dizendo que havia resultado muito limpa e emotiva. Acrescentou que gostava das mulheres da América Latina que levam o trabalho a sério, mas conservam a suavidade. A frase parecia inofensiva, mas a forma como me olhou ao pronunciar a palavra suavidade fez meus dedos gelarem. Deixei o garfo e sorri contidamente. Obrigada. João, ao ouvir, retomou a conversa instantaneamente, como temendo que se produzisse uma pausa. Voltou a servir vinho para Klaus e para mim. Eu cobri suavemente minha taça com a mão. Já tenho o suficiente. Vamos um pouquinho mais, sussurrou João sem apagar o sorriso do rosto. Estamos relaxando. Olhei sua mão segurando a garrafa e senti como um peso crescia em meu interior. Desde o início do jantar, ele havia repetido com demasiada insistência que eu deveria ser alegre, descontraída, mais suave. Em um jantar normal, não se fala assim. Em um canto do salão, um pianista tocava em voz baixa. A luz caía sobre a mesa, refletindo-se nas taças. Tudo era belo, enjoativamente belo. Eu estava sentada entre dois homens, meu marido e seu chefe, e me sentia como uma participante em um espetáculo montado de antemão. Só que eu não sabia quando seria o final. Quando trouxeram o prato principal, Klaus limpou os lábios com um guardanapo e se virou para João. Sua voz ficou mais baixa, mais natural, e ele mudou para o alemão. Naquele momento, não levantei a cabeça. Apenas peguei o copo de água, tentando respirar com calma, como se nada tivesse acontecido. Foi uma reação quase instintiva. Costuma-se pensar que uma mulher, ao suspeitar de algo, começa a olhar fixamente, a fazer perguntas, a mudar de expressão. Mas não. Quando o instinto dá o sinal de alarme, a primeira coisa que você faz é ficar quieta. Klaus disse uma frase curta, lenta e claramente. João, ao ouvi-la, sorriu forçadamente e respondeu em um alemão macarrônico, esforçando-se claramente para agradar. Baixei o olhar, mas meus ouvidos captavam cada som. Em um segundo, entendi. A máscara de cortesia estava prestes a cair, e este jantar não era uma simples cena. Klaus se inclinou ligeiramente para João. Sua voz era grave, cada palavra tão nítida como um toquezinho em um cristal. Ele disse que eu era mais bonita do que ele pensava. Disse que mulheres, como eu, se fossem um pouco mais complacentes, poderiam simplificar muito as coisas. Depois da primeira frase, ainda pensei que tinha imaginado. Depois da segunda, minhas mãos gelaram. E quando Klaus, sorrindo com suficiência, acrescentou que, se a noite de hoje transcorresse sem problemas, a questão da promoção de João estaria resolvida. Soube que não tinha ouvido mal. Eu estava sentada, imóvel, olhando a borda da toalha de mesa. Nas mesas vizinhas, os talheres tilintavam suavemente. O pianista continuava tocando. Só que no meu peito, algo havia desabado pesadamente até o fundo. João sorriu forçadamente, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, e respondeu em um alemão macarrônico, mas tão afiado como uma lâmina. Minha esposa não entende alemão. Ela não aguenta muito álcool. Mais uns 2 copos e tudo vai ficar bem. Eu entendi a sua indireta, Herr Schmidt. Eu preciso muito desse cargo. Ouvi cada palavra. Acho que não esquecerei esse momento em toda a minha vida. Não porque João estivesse me traindo no sentido habitual da palavra, mas porque ele estava sentado ao meu lado, sóbrio, com um terno decente, e discutindo como utilizar sua própria esposa como mercadoria para conseguir uma cadeira na empresa. 7 anos de casamento, todos os meus esforços, toda a minha paciência, tudo se converteu em um instante, em uma verdade repugnante. Este homem nunca me havia considerado sua metade. Na melhor das hipóteses, eu era um acessório que se podia mostrar quando conveniente e com o qual se podia pagar quando era rentável. Não chorei, estranho. Pensei que em um momento assim deveria pelo menos tremer ou soluçar. Mas não. A dor era tão intensa que não se converteu em lágrimas. Converteu-se em um bloco de gelo no meu peito, tão pesado que me senti ingrávida, como se não me restasse sangue. Klaus levantou sua taça, olhando para mim. João também se virou. Sua voz se tornou enjoativamente doce. Isabela, o que foi? Beba um pouco mais. Deixei o copo de água e levantei o olhar para meu marido.
Apenas um olhar, aquele rosto, aqueles olhos, aquela boca que uma vez me haviam dito tantas palavras ternas e agora, em poucos minutos, haviam se tornado para mim asquerosamente alheios. Sorri fracamente, o suficiente para que ninguém suspeitasse de nada. Com licença, preciso ir ao toalete feminino. João assentiu instantaneamente. Provavelmente pensou que o plano ia conforme o previsto. Klaus apenas inclinou ligeiramente a cabeça, mantendo uma cortesia impecável. Levantei-me, peguei a bolsa e fui, com as costas retas, como se de verdade só fosse retocar a maquiagem. Só quando a porta do banheiro se fechou atrás de mim, apoiei-me com as mãos na pia e respirei com dificuldade. No espelho, meu rosto estava tranquilo. O batom não havia borrado, o penteado estava intacto. Só meus olhos eram diferentes, vazios. Peguei o telefone e escrevi para minha amiga Sofia uma única frase. Meu marido está tentando me vender para o chefe dele por um cargo. Ouvi tudo em alemão. Depois de enviar a mensagem, enviei minha localização. Minhas mãos não tremiam. O coração não batia com força. Suponho que quando a dor chega ao seu limite, uma pessoa se torna assustadoramente tranquila. Pedi um táxi por um aplicativo, escolhendo sair pela entrada de serviço. E me olhei mais uma vez no espelho. Não chorar, não voltar, não fazer uma cena, não fazer o que esperavam de mim. Porque se agora eu armasse um escândalo, teria apenas minha voz e minha humilhação. E eles teriam rotas de fuga preparadas. Saí por uma porta lateral do restaurante. Lá fora, São Paulo acabava de ser lavada pela chuva. O asfalto brilhava sob a luz dos faróis como um espelho quebrado. Entrei no táxi, dei meu endereço e me pareceu que minha voz pertencia a outra pessoa. Ao voltar para o apartamento, não acendi todas as luzes. Deixei apenas um abajur em um canto da sala. Na penumbra, havia tanto silêncio que eu ouvi o tic-tac do relógio de parede. Mais de uma hora depois, João voltou. Ao me ver, vestiu instantaneamente a máscara de marido preocupado. Por que você foi embora sem dizer nada? O Sr. Schmidt e eu estávamos muito preocupados. Já pensava em te levar para o hospital? Levantei o olhar para ele, sem gritos, sem perguntas. Meu estômago doía muito. Não queria incomodar ninguém. João ficou paralisado por um instante e depois exalou aliviado tão baixo que um estranho não teria notado, mas eu sim. Aquele suspiro me disse que ele havia acreditado em mim, que acreditava que eu não havia entendido nada, que não sabia de nada e que continuava sendo aquela esposa que se pode levar a qualquer parte. Levantei-me e fui em silêncio para o quarto, fechando a porta atrás de mim. Naquela noite não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo como a chuva batia no parapeito da janela e como no quarto ao lado um homem andava de um lado para o outro. Alguns casamentos não morrem no dia em que se assinam os papéis do divórcio. Morrem no dia em que um dos cônjuges decide que a honra do outro é objeto de negociação. Se você ouviu até este momento, provavelmente entende que há humilhações que não se podem engolir e das quais não se pode fingir que não aconteceram. Se estivesse no meu lugar, você teria feito um escândalo naquela mesma noite? Ou teria guardado silêncio para ver o verdadeiro rosto da pessoa com quem compartilhava a cama? Deixem seus comentários e não saiam, porque às vezes o mais surpreendente não é a traição em si, mas como uma mulher se levanta ao ver toda a profundidade da baixeza. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o habitual. O céu estava nublado. No vidro da varanda, as gotas da chuva noturna haviam secado. João havia saído, deixando sobre a mesa um copo de água pela metade. Olhei para ele e me virei. Apenas ontem, este homem podia estar diante de mim, interpretando o papel de um marido preocupado. Realmente há pessoas cujas atuações poderiam encher teatros. Mal havia preparado um chá quando Sofia chegou. Entrou e, sem sequer se sentar, agarrou meu braço. Me conta tudo. O que ele disse? Servi-lhe uma xícara de chá quente. Minha voz era estranhamente tranquila. João estava sentado ao meu lado, dizendo para aquele Klaus que eu não sabia alemão. Disse que não aguento muito álcool e que mais uns 2 copos me fariam mais complacente. Disse claramente que precisava daquele cargo. Sofia ficou imóvel. Seu rosto enrubesceu. Deixou a xícara sobre a mesa com força. Meu Deus, mas isso não é humano. Denuncie-o na própria empresa ou faça um escândalo na frente dele e da mãezinha dele. Gente, assim não pode ficar impune. Vão te montar em cima. Olhei para ela e neguei com a cabeça. Se eu armar um escândalo agora, ele vai negar tudo. Klaus vai lavar as mãos. Terei apenas minhas palavras e minha humilhação e 0 provas contundentes. E você vai conseguir engolir isso? Não vou engolir.
Vou guardar para devolver. Sofia se calou. Ela era impulsiva, mas não boba. Após me olhar fixamente, perguntou em voz baixa: O que você pretende fazer? Reclinei-me na cadeira e disse lentamente: Primeiro, vou fingir que não sei de nada. Ele acha que fui embora por uma dor de estômago. Que continue acreditando nisso. Pessoas que têm algo a esconder baixam a guarda quando acreditam que tudo deu certo. Sofia mordeu o lábio e assentiu. Para caçar o tigre é preciso entrar em sua toca. Entendo. Mas tenha cuidado. Sorri com amargura. Desde o momento em que ele decidiu vender a própria esposa, já não tenho motivos para não ter cuidado. A partir daquele dia, comecei a viver de outra maneira. Por fora, continuava sendo a mesma Isabela. Preparava o café da manhã se tinha tempo. Fazia a João as perguntas de praxe sobre o trabalho. Dava-lhe a camisa antes de sair. Até tentava falar com mais suavidade para que ele se convencesse por completo de que aquela noite foi apenas um infeliz acidente. E João acreditou. Os homens que por muito tempo não respeitam suas esposas, muitas vezes pensam que controlam completamente a situação. Na terça-feira à tarde, enquanto eu editava fotos na sala, João saiu para a varanda para falar ao telefone. A porta estava entreaberta. Eu não estava escutando as escondidas. Mas há coisas que chegam até você sozinhas. Já te disse que em alguns dias terei o dinheiro. Pare de pressionar. Não vou te deixar na mão. A voz de João era baixa e cortante. Não era a voz com que falava no trabalho ou com sua mãe. Era a voz de um homem encurralado. Eu continuei sentada, imóvel, olhando a tela e movendo o mouse como se não ouvisse nada. Depois de um tempo, ele entrou. Viu que eu estava trabalhando e seu rosto relaxou. À noite, durante o jantar, ele até perguntou: Amanhã você vai para o estúdio? Tenho uma reunião com um cliente na região da Vila Olímpia. Aham! Ultimamente você está muito atarefada. Enquanto servia a salada, respondi com muita naturalidade. Bem, o que se há de fazer? Todos temos que correr atrás. Ao ouvir essas palavras, João se tensionou ligeiramente. Provavelmente pensou que eu estava insinuando algo, mas não levantei o olhar. Queria que ele começasse a temer aquilo de que não tinha certeza. Eu observaria. Nos dias seguintes, comecei a notar que no telefone de João apareciam com frequência notificações que ele descartava instantaneamente. Um dia, enquanto ele estava no chuveiro, a tela se iluminou. Só consegui ver parte de uma frase. Hoje, fechamos o assunto. Não peguei seu telefone, não precisava. Quando você sabe que há ratos em casa, a primeira coisa não é bater em todos os cantos, mas seguir seu rastro. Quanto mais eu observava, mais claro tudo se tornava. João ansiava por aquele cargo não apenas para me superar seus amigos ou aqueles que alguma vez o haviam menosprezado. Ele precisava daquele cargo para salvar algo mais que seu amor próprio, dinheiro, dívidas e, ao que parecia, urgentes. À noite, como de costume, deitei-me de costas para ele. O mesmo zumbido do ar-condicionado, o mesmo quarto, o mesmo armário, o mesmo homem a meio metro de mim. Só que eu era diferente. Já não estava deitada ao lado do meu marido. Estava deitada ao lado de uma pessoa que havia se despojado desse status com as próprias mãos naquela noite no restaurante. Engane uma vez e não haverá mais confiança. Essa verdade nunca falhava. Fechei os olhos e disse a mim mesma com firmeza: a partir de hoje, cada movimento seu, cada chamada, cada senho franzido, eu lembrarei. Não para me atormentar, mas para saber exatamente, no momento oportuno, com quem estou lidando. Meu silêncio naqueles dias já não era paciência. Era um passo para trás para ver melhor o verdadeiro rosto do homem com quem compartilhei a cama por 7 anos. João tinha uma escrivaninha em um canto da sala. Normalmente era muito ciumento com suas coisas. Não a trancava, mas não gostava que ninguém tocasse em seus papéis. Antes eu não prestava atenção. Todo mundo deve ter seu espaço pessoal. Mas depois daquela noite, no restaurante, suas coisas pessoais deixaram de ser para mim simplesmente pessoais. Tornaram-se peças de um quebra-cabeça que podia levar à verdade. Nesse dia, caiu uma chuva de outono monótona. Eu acabava de voltar de uma reunião com um cliente. A casa estava vazia. Ao passar pela escrivaninha, notei que da gaveta de baixo saía a ponta de um papel, como se a tivessem fechado com pressa. Apenas uma pequena ponta branca, mas por alguma razão parei. Sentei-me na cadeira e olhei para a gaveta por alguns segundos. Uma voz interior me dizia: não toque. Mas outra voz, mais fria, me lembrou do rosto de João sob as luzes do restaurante. Sua frase:
Minha esposa não entende alemão e minha mão puxou a gaveta por si só. Dentro reinava ordem, até demais. Uma pilha de pastas, várias impressões, um pequeno caderno e por baixo várias fotocópias. Peguei-as e fiquei gelado. Era uma cópia digitalizada do meu RG e CPF, uma fotocópia de um antigo comprovante de residência dos meus pais, uma fotografia da minha assinatura em uma folha em branco e outra folha com meus dados pessoais. Telefone, e-mail, endereço, local de trabalho. Eu estava sentada, paralisada. Eu não lhe havia dado esses documentos ultimamente para nenhum trâmite. Se fossem papéis velhos da época do casamento, estariam na pasta comum de documentos. Estes estavam guardados assim, separadamente. Meu coração começou a bater lenta e pesadamente. Peguei o telefone e fotografei cada folha. Depois, coloquei tudo cuidadosamente em seu lugar, inclusive aquela ponta de papel que saía. Enquanto fazia isso, minhas mãos não tremiam. Estranhamente, quanto mais clara a verdade se tornava, mais calma eu ficava. Depois de fotografar tudo, escrevi para Sofia. Encontrei cópias do meu RG, CPF, uma foto da minha assinatura e meus dados pessoais na gaveta da escrivaninha dele. Sofia respondeu quase instantaneamente. Para que ele quer isso? Olhei para a tela e digitei. É isso que tenho que descobrir. Naquela noite, João voltou tarde. Ao entrar, afrouxou a gravata. Parecia cansado, mas seus olhos se moviam inquietos. Eu estava sentada à mesa, terminando um trabalho. Ao me ver, perguntou como se nada tivesse acontecido. Já jantou? Sim, sua parte está na panela. Ele passou ao meu lado, dando uma olhada no meu notebook, e foi para o quarto se trocar. Sua forma de andar, suas respostas, seu comportamento, tudo era como o do marido com quem eu havia vivido. Mas só eu sabia que a partir daquele momento, cada um de seus atos cotidianos me provocava um arrepio. Na manhã seguinte, através de um antigo conhecido que trabalhava no setor de crédito ao consumidor, pedi que verificasse se, com meus dados, havia aparecido alguma operação financeira estranha em meu nome. Não lhe contei tudo. Apenas disse que suspeitava que alguém poderia estar usando meus documentos sem meu consentimento. Do outro lado da linha, houve um silêncio. E depois meu conhecido perguntou: Isabela, você pediu algum empréstimo pessoal ultimamente? Minhas costas gelaram. Não. Ele baixou a voz. Vejo que em seu nome há um crédito bastante grande, processado há muito pouco tempo. Apertei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Naquele momento, compreendi que ele havia cruzado outra linha. Se a noite no restaurante foi um golpe na minha honra, isso era um ataque direto à minha segurança. Naquela noite, como de costume, preparei o jantar. Coloquei cuidadosamente os sapatos de João na entrada. Perguntei se ele queria sopa quente. Quanto mais normal eu me comportava, mais fria me tornava por dentro. Há pessoas que traem em um momento de fraqueza. E há aquelas que, metodicamente, passo a passo, usando seu nome e sua assinatura, constroem suas rotas de fuga. O segundo tipo é o mais assustador. À noite, com a desculpa de um trabalho urgente, mudei-me com o notebook para a sala. Desde então, dormia cada vez mais separadamente. Às vezes dizia que a luz o incomodava para dormir. Outras vezes, aludia a sessões de fotos matinais. João não fazia perguntas. Provavelmente estava muito ocupado com seus problemas para notar como a distância entre nós havia mudado. Eu estava sentada sozinha, sob a luz amarela de um abajur, olhando o apartamento familiar e me sentindo uma estranha nele. Acontece que quando você vive muito tempo com uma pessoa de duas caras, a primeira coisa que desaparece não é o amor, mas a sensação de segurança. Naquele momento, eu já não pensava apenas em descobrir o que meu marido escondia. Estava descobrindo passo a passo seu verdadeiro rosto. E esse rosto era muito mais feio do que eu poderia ter imaginado. Sofia me conseguiu uma reunião com Miguel Alves. Ele era alguns anos mais velho que eu, advogado especializado em assuntos cíveis e financeiros. Falava devagar, era de poucas palavras e mantinha uma expressão invariavelmente tranquila, quase fria. Encontramo-nos em uma pequena cafeteria em um beco da Vila Madalena, um lugar tranquilo, sem muito barulho. Levei todas as fotos dos documentos da escrivaninha de João e a informação sobre o crédito. Sofia estava sentada ao meu lado, apertando nervosamente seu copo de café com leite. Suponho que temia que eu desabasse, mas, estranhamente, quanto mais avançava, mais clara se tornava minha mente.
Miguel Alves estudou atentamente cada foto, depois deixou o telefone e me olhou. A senhora afirma que não assinou o contrato deste crédito? Nunca. E também não dei a meu marido nenhuma procuração para fazê-lo. Ele assentiu. Nesse caso, com alta probabilidade, estamos diante de um uso ilícito de dados pessoais e possivelmente de uma falsificação de assinatura. Sofia se endireitou. Meu Deus, então isso já não são problemas de casal. O advogado a olhou e depois se voltou novamente para mim. Correto. A partir deste momento, é preciso separar as emoções. Primeiro, guarde todas as provas. Segundo, vamos verificar se apareceu algo mais em seu nome. Fiquei em silêncio. A frase separar as emoções era exatamente o que eu precisava naquele momento. Miguel Alves me pediu alguns dados adicionais, fez algumas chamadas e depois se virou para mim. Sua voz continuava igualmente neutra, mas agora tinha um tom de aço. Há outro contrato, um seguro de vida. Pensei que havia ouvido mal. Um seguro? Sim. A segurada é a senhora, o beneficiário, seu marido. Ao ouvir isso, minhas mãos gelaram. Um crédito em meu nome já era assustador, mas uma apólice de seguro onde o beneficiário era João levava tudo a um nível completamente diferente. Mais escuro, mais frio e mais sujo. Lembrei-me de como, nos últimos meses, João havia começado de repente a se mostrar preocupado. Você dirige tanto, não se cansa? Você deveria fazer um check-up completo. Os autônomos muitas vezes negligenciam a saúde. Na época, pensei que nele havia despertado a preocupação. Agora, ligando os pontos, senti um terror gelado percorrer minha espinha. Algumas demonstrações de preocupação não nascem do amor, mas do cálculo. Sofia enrubesceu de raiva. Mas ele enlouqueceu? Não bastava o crédito e agora também o seguro? Mas ele não é uma pessoa, é um monstro. Apertei a alça da minha bolsa sob a mesa, não para não chorar, mas para me manter ereta. O que devo fazer agora? Não dê nenhum sinal. Ainda não é o momento, respondeu o advogado. Volte para casa. Revise todo o correio, as mensagens, as contas bancárias. Faça cópias de todos os documentos originais. Mude todas as senhas. A partir de hoje, tudo o que concerne a sua identidade deve estar sob chave. Assenti. E que João pense que a senhora não sabe de nada. Quanto mais seguro de si ele estiver, mais fácil será que se delate. A reunião terminou quando lá fora começou a chover novamente. Sentada no carro de Sofia, eu olhava os jorros de água no vidro e minha mente estava de uma clareza assustadora. O homem com quem eu me casei não apenas me havia traído em um jantar, havia utilizado em segredo meus documentos, minha assinatura, meu nome, para pavimentar o caminho para seu próprio benefício. Naquela noite em casa mudei todas as senhas, revisei o e-mail antigo, fotografei tudo que me pareceu suspeito e guardei em um disco rígido externo. João voltou por volta das 9. Ainda acordada, tenho um pouco de trabalho. Ele me olhou por alguns segundos, provavelmente surpreso com minha calma. Depois assentiu e foi para o banheiro. Atrás da porta, soava a água. E eu estava sentada à mesa, olhando meu reflexo na tela escura do notebook. A traição de um estranho dói. A traição de um ser querido que se beneficia em segredo do seu nome dói 10 vezes mais. E naquela noite compreendi que não podia simplesmente desmascarar João pela humilhação. Tinha que trazer à luz toda essa suja teia de aranha antes que me engolisse por completo. Depois da reunião com o advogado, Sofia e eu decidimos que precisávamos saber mais sobre Klaus. Um homem assim, se está acostumado a usar seu poder para fins sujos, dificilmente se deteria num único caso. O mal, muitas vezes, não reside em um único erro, mas em um hábito. Sofia começou a fazer averiguações através de conhecidos no setor de mídia. Nos primeiros dias, a informação era fragmentária. Alguém disse que Klaus era muito reservado. Outro que havia ouvido falar de uma funcionária que se demitiu logo após uma viagem de trabalho, mas a razão era desconhecida. Finalmente, Sofia conseguiu um nome: Clara. Ao ouvi-lo, senti que o coração me batia mais forte, não de medo, mas com o pressentimento de que estava à beira de algo muito escuro. O endereço de Clara nos levou a um velho prédio de apartamentos em Itaquera. Nesse dia, o céu estava coberto de nuvens. Sofia e eu deixamos o carro e caminhamos. Um portal com paredes descascadas, uma luz tênue. Parei em frente a uma velha porta e bati 3 vezes. Depois de um tempo, a porta se entreabriu. No umbral apareceu uma moça magra e pálida, com o cabelo preso em um coque desarrumado. Olhou-nos com desconfiança. A quem procuram? Respirei fundo. Você é a Clara?
Meu nome é Isabela, gostaria de falar com você. Ela tentou fechar a porta de imediato. Não as conheço. Não tenho nada para falar com vocês. Dei um passo à frente e, baixando a voz, disse rapidamente: acabo de passar pelo mesmo caminho que você percorreu uma vez. Meu marido trabalha na mesma empresa onde você trabalhava. O chefe dele é alemão. A mão de Clara na porta parou. Olhei em seus olhos, não vim remexer no passado. Só quero entender se tô lidando com a mesma pessoa. A porta se abriu um pouco mais, os lábios de Clara tremeram. Ela olhou para mim, para Sofia e recuou para o interior do apartamento, como se suas forças tivessem se esgotado. O quarto era minúsculo. Uma cama, uma mesa baixa e uma cômoda de plástico. Sobre a mesa, um prato de macarrão instantâneo pela metade e várias caixas de medicamentos. O cheiro de umidade se misturava com o de ansiolíticos. Clara sentou-se na beirada da cama e as lágrimas simplesmente começaram a correr por suas bochechas. Em silêncio, sem soluços, seus ombros tremiam. Sofia lhe serviu um copo de água. Esperei e depois disse em voz baixa: se não quiser falar, não insistirei, mas preciso saber. Clara secou as lágrimas. Você é a primeira que vem e me diz isso. E então ela contou. Há 8 meses, a empresa teve uma viagem de trabalho ao Rio de Janeiro. Clara era então uma analista júnior de comunicação interna. Klaus se comportava de forma educada, a elogiava. Na última noite, depois do jantar, pediu-lhe que subisse ao seu quarto para fazer umas correções urgentes em uma apresentação. Ela foi, sem suspeitar de nada mal. No início, realmente trabalharam, mas depois Klaus começou a fazer-lhe elogios. Aproximou-se demais, pôs uma mão em seu ombro. Ela se afastou de um salto e foi embora. A partir do dia seguinte, tudo no escritório mudou. Ninguém dizia nada diretamente, mas começaram a correr rumores de que ela mesma havia tentado seduzir o chefe e, ao ser rejeitada, agora se fazia de vítima. Seus colegas começaram a evitar. Em menos de um mês, ela se demitiu. Eu ouvia apertando os punhos. O pior não foi que perdi o trabalho, continuou Clara, mas que ninguém acreditou em mim. Olhavam para mim como se eu fosse lixo. Sofia murmurou entre dentes. Miserável. E meu marido? Perguntei em voz baixa. Você se lembra dele? Clara levantou seus olhos chorosos. Sim, lembro do senhor João. Naquela época, ele sempre estava perto do Klaus. Inclusive os vi conversando no saguão do hotel. Não sei sobre o que, mas lembro muito bem do rosto dele. Essas palavras foram como um golpe. Ou seja, João sabia que tipo de pessoa era Klaus. Ele havia visto. Entendia. E mesmo assim decidiu servir sua própria esposa em uma bandeja. Olhei para Clara e senti uma mistura de compaixão e raiva. Não vou obrigar. Lá depor agora mesmo, disse, pegando sua mão. Mas se chegar o momento, você poderia me ajudar a contar a verdade? Clara guardou um longo silêncio e depois assentiu. Se você for até o final, eu não me esconderei mais. Ao ir embora, me virei. Compreendi que a partir daquele momento não lutava apenas por minha honra. Estava trazendo à luz uma armadilha na qual, antes de mim, já havia caído outra mulher, e se eu me calasse, cairia alguém mais. Naquela noite estava sentada sozinha à mesa. João ainda não havia voltado. Abri minha conversa com Klaus. Algumas mensagens educadas depois do jantar. Pessoas como ele não deixam rastro. Respirei fundo e digitei lentamente. Desculpe minha saída, não me sentia bem. Não gostaria que isso afetasse a carreira do meu marido. Acho que deveríamos nos encontrar e esclarecer tudo. A resposta chegou em 3 minutos. Rápida. Asquerosamente rápida. Escreveu que lamentava meu mal-estar e que entendia como as mulheres se preocupam com o trabalho de seus maridos. E terminou com a frase: acho que uma conversa pessoal será melhor para todos. Melhor para todos. Sorri com ironia. Os predadores adoram essas formulações ambíguas. Não ameaçam diretamente, apenas entreabrem uma porta para a penumbra, convidando a vítima a entrar por si mesma. Mostrei a conversa a Sofia. Típico canalha, onde você vai se encontrar com ele? Em uma cafeteria bastante movimentada, mas com mesas afastadas. Preciso que ele baixe a guarda, mas sem lhe dar nenhuma oportunidade. Estarei sentada na mesa ao lado. Não, você vai esperar do lado de fora. Ele é muito esperto, reconhecerá um rosto conhecido e suspeitará. No dia seguinte, cheguei a uma cafeteria na rua Oscar Freire. Antes de sair, verifiquei 2 vezes o telefone. Liguei o gravador de voz e coloquei outro em miniatura na bolsa. Eu já não era uma vítima. Klaus chegou 10 minutos atrasado, sem terno, com uma camisa simples. Parecia quase normal. Essa aura de poder tranquilo era o mais perigoso.
Obrigado por vir, ele sorriu. Não quero que o mal-entendido prejudique meu marido, respondi com firmeza. Ele me olhou por um pouco mais de tempo. Entendo que as mulheres em sua situação sentem muita pressão. Endireitei-me, só quero saber o que o senhor disse a João naquela noite. Ele sorriu. A senhora é uma mulher inteligente. Há coisas que não precisam de palavras diretas. Baixei o olhar, fingindo ser uma mulher encurralada. Não quero problemas e não quero que meu marido perca a sua oportunidade. Klaus se recostou na cadeira. Neste mundo, cada um deve escolher seu lugar. Às vezes, basta ser um pouco mais suave, um pouco mais compreensiva e ninguém perde nada. Levantei o olhar para ele. O senhor quer dizer que devo me calar? O silêncio nem sempre significa uma derrota. Muitas mulheres sábias sabem que algumas coisas é melhor deixar a portas fechadas. Um arrepio percorreu minha espinha. Ele falava com tanta calma, com tanta segurança, escudando-se na sabedoria feminina para me convencer a engolir a humilhação. Apertei os dedos. Se eu não fizer um escândalo, o que o senhor pode garantir ao meu marido? Em seus olhos brilhou a autocomplacência. Ele estava seguro de que eu havia quebrado, de que escolheria salvar meu casamento em vez da minha honra. O futuro do seu marido está muito próximo. A única pergunta é se a senhora terá compreensão suficiente para não complicar o caminho dele. Essa era a frase de que eu precisava. Não disse mais nada, apenas assenti como se estivesse pensando. Todas as palavras mais importantes estavam guardadas de forma segura no gravador. Ao ir embora, Klaus disse: pense bem, algumas portas não se abrem com frequência. Lembrarei disso, respondi friamente. Ao sair da cafeteria, vi Sofia. E então, toquei a gravação. A voz de Klaus era clara, cada palavra como uma agulha, mas já não me doía. Apenas sentia segurança. A armadilha está prestes a se fechar, disse em voz baixa. O predador mais perigoso é aquele que acredita que sua presa é tão fraca que só pode se submeter, e Klaus acabou de cometer esse erro. Pensei que teria mais alguns dias para reunir todas as provas, mas quando as pessoas sentem uma ameaça, atacam primeiro. 3 dias depois, a tempestade se abateu. De manhã, eu estava no estúdio, discutindo com o cliente os detalhes de uma nova sessão. De repente, o telefone tocou. Era a diretora da marca. Isabela, onde você está? Você viu que estão enviando por todos os grupos de WhatsApp fotos suas jantando com um estrangeiro e depois se encontrando com ele em uma cafeteria? Escrevem todo tipo de barbaridades. Fiquei gelada. Me envie. Nas fotos, eu estava sozinha na entrada do hotel, mas o enquadramento estava cortado de tal maneira que João não aparecia ao meu lado. Apenas eu e Klaus. Outra. Na cafeteria, onde eu escuto atentamente meu interlocutor, e as legendas insinuando que eu tento conseguir contratos através da cama. Isabela, você sabe que te apreciamos, mas a marca teme os escândalos. Teremos que suspender o contrato, disse a diretora, compungida. Fechei os olhos por um segundo. Entendo. Sofia ligou quase de imediato. Sua voz ardia de raiva. Que desgraçados. Foram eles, com certeza. Calma. Guarde todos os prints, os links, a hora da publicação, tudo. Você ainda consegue ficar calma? Eu devo. Eles querem que eu entre em pânico e comece a me justificar. Não lhes darei esse gosto. Mas o golpe seguinte veio de onde eu não esperava, da família do meu marido. Por volta das 2 da tarde, a porta do estúdio se abriu de repente e Sônia apareceu. Seu rosto estava congestionado. Atrás dela, uma vizinha seguia a passos miúdos. Ela se aproximou de mim. Você ainda tem a cara de pau de estar aqui? O que você fez? Por que suas fotos estão agora por toda parte? Você envergonhou o João, toda a nossa família? Mãe, vamos conversar em casa, eu disse com calma. Em casa? Para você negar tudo de novo? Ela gritou, apontando para mim. Eu não imaginava que você fosse assim, tão decente em público e por trás se envolvendo com o chefe do seu marido. Sofia quis intervir, mas a detive com o olhar. Mãe, a senhora acredita em tudo que o João lhe diz? Ela riu. Ele é meu filho. Acaso eu deveria acreditar em você e não nele? E então ela levantou a mão. Pá! A bofetada foi tão forte que minha cabeça virou bruscamente. No estúdio, fez-se um silêncio sepulcral. Minha bochecha ardia. Sofia se lançou. Mas o que a senhora está fazendo? Eu a detive. Estranhamente, não tinha vontade de chorar. Girei lentamente a cabeça e olhei para minha sogra diretamente nos olhos.
A senhora deveria perguntar ao seu filho. Pronunciei claramente, porque ele decidiu comercializar sua própria esposa. O ar se adensou. Sônia ficou imóvel. Seus lábios tremeram. Ela esperava lágrimas ou desculpas. Mas não isso. A bofetada de hoje, continuei, ficará comigo. Mas a vergonha a esta casa não fui eu que trouxe. Foi seu filho. A vizinha atrás dela balbuciou. Sônia, vamos embora. Vamos embora daqui. Sônia recuou um passo. Seu rosto continuava vermelho, mas em seu olhar havia aparecido a confusão. Deu meia volta e saiu em silêncio. Você está bem? Perguntou Sofia. Seus olhos estavam avermelhados de raiva. Toquei minha bochecha ardente. Tô bem. Melhor até. Melhor. Olhei a tela do telefone com as fotos comprometedoras depois da porta. Eles acabaram de cortar, eles mesmos, o último caminho para a reconciliação. A dor da bofetada passará, mas o frio na minha alma ficará por muito tempo. A partir daquele segundo, entre minha família política e eu, já não havia nada. Na noite seguinte, João voltou para casa, tenso. Vai jantar? A sopa está na panela. Perguntei como se nada tivesse acontecido. Ele não respondeu. Aproximou-se da mesa, tirou uma pasta de sua maleta e a jogou na minha frente. Nos papéis estava meu nome. No contrato de crédito, na apólice de seguro. Se você decidiu começar uma guerra, olhe, seu nome está em toda parte. Acha que vai sair limpa? Olhei os papéis. Depois, para ele. Você está me ameaçando? Estou te lembrando, para que não se afunde sozinha. Assenti. Não se preocupe, não vou falar com palavras. Nesse momento, a campainha tocou. João se sobressaltou. Fui abrir. No umbral estava Miguel Alves. Quem o chamou? Saltou João. O advogado entrou na sala, deixou sua pasta na mesa e disse com calma. Sou o advogado que representa os interesses de Isabela. E, a julgar por estes documentos, isto já não é um conflito familiar, mas um caso de estelionato, falsificação de documentos e uso ilícito de dados pessoais. O rosto de João ficou cinzento. Nesse momento, meu telefone tocou. Sofia. Clara me passou o pendrive. Há e-mails antigos, horários de viagens de trabalho, tudo relacionado ao Klaus. Há provas suficientes. Desliguei e olhei para João. Pela primeira vez em seus olhos não havia raiva, mas um medo real. 3 dias depois, na empresa de João, havia uma reunião programada na qual deveriam anunciar a nova nomeação. Ele saiu cedo pela manhã, com uma camisa branca impecável e uma gravata perfeita. Antes de sair, virou-se, como tentando adivinhar o que eu ia fazer. Boa sorte, eu disse. Provavelmente pensou que eu havia me rendido. Entrei na sala de conferências quando a reunião já havia começado. João estava sentado na primeira fila, com as costas retas. Klaus estava no púlpito. Quando chegou o momento do anúncio, levantei-me. Com licença, gostaria de pedir alguns minutos. Todos ficaram imóveis. João se virou. Seu rosto estava branco como papel. Aproximei-me do projetor e toquei a gravação. Pela sala, espalhou-se sua conversa do restaurante. A voz de Klaus, o alemão macarrônico de João. E na tela, legendas. Minha esposa não entende alemão. Mais uns 2 copos e tudo vai ficar bem. Na sala fez-se um silêncio sepulcral. João levantou-se de um salto. Não, isso não é verdade. Virei-me para Klaus e, em um alemão perfeito, pronunciei lentamente. Eu entendi tudo o que o senhor disse naquela noite, do princípio ao fim. Pela primeira vez, a máscara de impecabilidade deslizou de seu rosto. Continuei, mostrando a correspondência, a gravação da cafeteria e depois passei o pendrive de Clara. Na tela, começaram a aparecer provas de que Klaus era um predador em série e João, seu cúmplice. Nesse momento, entraram na sala Miguel Alves e o chefe de segurança. Deixaram sobre a mesa uma pasta com documentos. O contrato de crédito, a apólice de seguro, o laudo pericial caligráfico sobre a falsificação da assinatura. A reunião foi interrompida. Pediram a Klaus que ficasse para uma investigação interna. João deu um passo em minha direção e suas pernas fraquejaram. Ele desabou de joelhos no meio do corredor. Isabela, me perdoe, por favor, não faça isso. Lembre-se da nossa família, da minha mãe. Olhei para o homem que havia tentado me comercializar. Você não me perdeu hoje. Você me perdeu no momento em que abriu a boca para me vender. Na sala, reinava o silêncio. 2 homens que estavam a um passo do triunfo acabavam de sofrer a humilhação mais esmagadora de suas vidas. Às vezes, por tudo se tem que pagar. Não na escuridão, mas à plena luz.
diante dos olhos daqueles perante os quais tanto se queria engrandecer. Depois daquela reunião, tudo se precipitou a uma velocidade incrível. Klaus foi suspenso de seu cargo. Nesse mesmo dia, começou uma investigação interna. João, em vez de ser parabenizado pela promoção, foi retido para interrogatório. 2 dias depois, voltou para casa de madrugada, bêbado, com a camisa amarrotada, os olhos vermelhos. O homem que tanto valorizava sua imagem era agora apenas uma sombra patética de si mesmo. Ao me ver, desabou no chão. Isabela, eu errei. Por favor, retire a denúncia. Olhei para ele e senti apenas cansaço. Retirar o quê? A denúncia por usar meus documentos? Ou, de que você tentou me trocar por um cargo? Ou, devo retirar os restos da minha própria dignidade? Eu estava desesperado, tinha dívidas. Não havia outra saída. Sorri com amargura. Não culpe o desespero. Você mesmo escolheu esse caminho. Ele chorava, mas suas lágrimas não me provocavam nem pena, nem regozijo. Simplesmente entendi. Este homem já não era meu marido. Era apenas a consequência de sua própria cobiça e baixeza. No dia seguinte, Sônia veio, sem sua arrogância de antes, sem sermões. Isabelinha, eu te peço. Sua voz tremia. Tenha piedade. Dê-lhe uma oportunidade. Eu estava sentada em frente a ela, tranquila, como a superfície de um lago. Eu lhe dei muitas oportunidades, suportei pela família, pela vossa imagem. Mas quando ele decidiu lucrar com meu nome e me comercializar, já não se trata de paciência. Ele agiu por estupidez. A estupidez é um erro, mas quando uma pessoa calcula cada passo para seu próprio benefício, isso já não é estupidez, é vileza. Pela primeira vez, não havia nenhum véu de cortesia entre nós. Nesse mesmo dia, com meu advogado, apresentei os papéis do divórcio. Não quis dividir nada. Levei apenas o que me pertencia. Descobri que não tinha tantas coisas. Um par de malas com roupas, caixas com equipamento fotográfico, algumas xícaras de cerâmica favoritas e a planta da varanda. Acontece que, quando você sai de um casamento podre, o mais pesado não são as coisas, mas as memórias que você tem que deixar para trás. Mudei-me para um pequeno e tranquilo apartamento perto do Parque Ibirapuera. A primeira manhã, em meu novo lar, abri a janela e vi o sol se infiltrando entre as folhas das árvores. Já não havia suspiros pesados às minhas costas, nem a ansiedade ao ouvir uma chave na fechadura. Alguns dias depois, Clara me escreveu. Acabo de ter uma entrevista de trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, saí à rua sem baixar o olhar. Li aquilo e fiquei sentada junto à janela por um bom tempo. Suponho que esse foi o maior alívio. Não apenas eu me havia libertado, outra mulher também havia deixado de viver à sombra da vergonha alheia. Quanto a João, após a demissão, todas as suas antigas dívidas caíram sobre ele. Seus amigos lhe deram as costas. O mais doloroso para ele, acredito, não foi a perda de sua esposa, mas a perda daquela mesma dignidade masculina pela qual estava disposto a pagar qualquer preço. E eu não me sentia uma vencedora. Simplesmente sentia que já não estava perdendo contra mim mesma. As mulheres aguentam não porque sejam tolas, mas porque amam, acreditam, querem preservar. Mas quando fica claro que a pessoa ao seu lado não merece, continuar aguentando é um caminho para a escuridão. Na vida familiar, para percorrer um longo caminho juntos, é preciso amor, respeito e uma elementar decência humana. Não se pode, por amor próprio ou por cobiça, pisotear quem dorme com você sob o mesmo cobertor. E como mulher, nunca pense que você deve aguentar até o final para salvar a palavra família. Obrigado por nos acompanhar até o final desta história. Desejo-lhe saúde, paz e a sabedoria para se valorizarem sempre. Até breve no canal Sogra e Nora.